Não dá para falar em sustentabilidade sem falar sobre o trabalhador. Sou Ricardo Pacheco, médico do trabalho há 30 anos e gestor de saúde. Conheço a minha arte é a, transformar a medicina em dados estatísticos importantes aqui numa população, né? E trazer soluções integradas para essa mesma população. Então, eu me desenvolvo estrategicamente como gestor de saúde e diariamente também atuo na medicina propriamente dito como um médico clínico e atendimentos ambulatoriais especializados em medicina e segurança do trabalho. Atualmente estou na terceira gestão consecutiva da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, a ABREST, uma entidade fundada por pessoas renomadas em 1998, que tiveram como ideia a questão da união de suas inteligências e se desenvolverem estrategicamente em favor da saúde e a segurança do trabalhador, trazendo, assim, uma visão estratégica para as questões corporativas, né? E coube-me atuar nessa posição como presidente desde 2020 e nós conseguimos um espaço bem significativo, Pedro e amigos, dentro das comissões tripartites paritárias permanentes, na bancada dos trabalhadores, e isso é bem interessante, por quê? Porque, além de assessorá-los adequadamente, nós estamos aí defendendo a saúde dos nossos pacientes, né? Através da saúde e da segurança no trabalho. E isso é medicina, isso é saúde, trazer saúde para a população, é trazer equilíbrio para a população, transferindo essa visão, obviamente, para o mundo empresarial, né? Hoje, nós entendemos que falar de saúde no trabalho, ela é uma visão estratégica corporativa, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, é interessante, já entrando no nosso bate-papo aqui, muitos pensam em falar de carbono, energia limpa, mas é impossível falar de um futuro sustentável sem colocar o trabalhador no centro, né, dessa estratégia, né? Cuidar das pessoas é o primeiro passo para a gente poder cuidar de um ambiente, de uma de um município, de um estado, de um planeta, né? Então, os impactos sobre a nossa ótica, dessas mudanças climáticas, elas já estão dentro das empresas. A gente entende aí como o calor excessivo, as inundações, poluições do ar. Veja, eu estou um pouquinho até disfônico, né? Resultado dessas mudanças climáticas, obviamente, né? Essa disseminação de doenças respiratórias, infecções que afetam diretamente a produtividade, né? Elas vão atuar diretamente aonde? No afastamento, em custos trabalhistas, né? E é por isso que nós defendemos sempre que a área de saúde e segurança no trabalho, ela precisa estar na mesa de decisões de um ESG, ou seja, do Environment, Social and Governmental, né? E o clima. A COP30 e o trabalho. A questão da COP30 é meu sentimento, Ricardo Pacheco, que ficou muito a desejar em vários segmentos. A própria mídia falou isso, e, ou seja, não deu aquele tempo hábil para poder tomarem decisões adequadas, né? Mas, pelas pessoas que estiveram lá e que fizeram debates internos, eu tenho a plena convicção de que o assunto relacionado à saúde e segurança no trabalho foi, sim, muito debatido lá dentro, né? E quando nós falamos em saúde, veja só a saúde, por sua vez, ela responde a 5,2% de emissões globais em termos de gases de efeito estufa, e isso, se a gente entender que 2016 até o presente momento, ou seja, as suas emissões já aumentaram mais de 36%, né? Só no Brasil, as perdas relacionadas às doenças e afastamentos ligados a esse estresse térmico, e quando a gente fala em estresse térmico, eu me lembro não somente agora, que eu tenho certeza que foi falado lá dentro da COP30, mas também eu participei do G20 em
no Ceará, em Fortaleza, em julho do ano passado, nós estamos falando do estresse térmico e a poluição, já somam mais de bilhões de reais por ano, e isso são estimativas que nós tivemos lá no G20 da Organização Internacional do Trabalho. Veja, nós estamos nesse exato momento, Pedro, vivendo uma convergência da crise climática e a saúde do trabalho. E isso significa que quem atua em saúde e segurança no trabalho não pode mais se limitar à prevenção de acidentes. É preciso mais compreender como o ambiente em transformação afeta diretamente o corpo humano e o desempenho desse humano. Né? Veja, quando nós falamos quando nós estivemos no G20, nós tivemos uma mensuração que é bem interessante a gente colocar aqui, e poucos veículos de comunicação fazem essa relação, quando a partir de 27 graus Celsius, a cada grau que a gente aumentar, que nós aumentarmos, 4% tem de perda no desempenho do ser humano no trabalho. A cada 1 grau, 4% a menos na performance de trabalho. Então, as questões elas precisam ser agora mais pensadas sob o ponto de vista de uma resiliência climática, né? Então, planos de prevenção, Pedro, contra essas ondas de calor, veja, você vai para um deserto, você vai para uma área como o Centro-Oeste, você passa dos 40 graus lá, diariamente, né? O mundo está se transformando, está mudando esse eixo. Né? Veja que em algumas áreas tem gelo, outras não tem mais, outras tem. A gente está sofrendo essas alterações aí, tufões, etc. Então, esses planos de prevenção contra essas ondas de calor, essas mudanças climáticas, programa de hidratação, pausas térmicas, treinamentos de primeiros socorros em eventos extremos. Isso é de suma importância na reorganização de jornadas que mitigam o quê? A proteção dessas vidas e reduzem muito fortemente tanto as questões trabalhistas quanto as questões de responsabilidades no Estado e principalmente o mundo, tá certo? Então, isso que nós estamos falando, isso faz parte do Environment, Social e Governmental, ou seja, aquelas 3 siglinhas lá, o ESG, que é o centro da COP30. Né? Então, cada pequeno ajuste operacional que nós tomamos diariamente causa aí uma diferença gigantesca no olhar quando você pensa em escalametria. Né? Hoje, a empresa que consegue provar que está investindo em saúde e segurança no trabalho, reduzindo afastamentos, acidentes de trabalho, emissões, ela ganha competitividade, ganha credibilidade, não somente com seus investidores, principalmente com seus clientes, tanto externos quanto internos, e aí, então, com uma sociedade no todo. Ergonomia. Uma questão urgente. Mais urgente é o que já aconteceu desde 2022, na mudança da norma regulamentadora número 17, no Brasil, que a gente chama de ergonomia. Lá na ergonomia, nós, com a ajuda de especialistas, e aí a gente faz e vamos ter que enfatizar bem grande aí, bem fortemente, nós como a Brest, um grande casamento que nós temos com a Associação Brasileira de Ergonomia, né? Hoje, a professora doutora Lucimara Baú, uma excelente ergonomista, o nosso vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, ou seja, nosso vice-presidente, professor Eduardo Marcato, o que aconteceu? Existiu aí uma inserção significativa e que mudou toda a visão das questões das normas regulamentadoras. Na questão da ergonomia, ou seja, do estudo relacionado ao trabalho e da adaptação do trabalho em relação ao homem, foi colocado um item muito importante, as questões do manuseio, do acompanhamento dos psicofisiológicos. Né? Recentemente, e isso nós estamos desde 2022 ainda, já numa reta final, para estudar muito fortemente e operacionalizar muito fortemente as questões cognitivas do ser humano dentro do trabalho, porque não somente no trabalho os números apelam-se na sociedade, as questões dos fatores, dos riscos psicossociais. A ergonomia, hoje, ela é um grande chavão e é um grande partido, né, para mapeamento dos riscos que envolvem todos os trabalhadores. Ela trabalha em 3 grandes frentes. Né? A ergonomia trabalha numa frente física,
né? Daquelas doenças osteomusculares que a gente já conhece, etc. e tal. Isso é a longa data. Mas aí ela entra, então, a partir de agora, ou seja, 2022, ela entra numa questão da ergonomia cognitiva. Ou seja, um trabalhador exausto, um trabalhador com sono irregular, com desidratação crônica, não é apenas não produtivo, ele está em risco iminente de vida. Não é somente esse. Um trabalhador que, por exemplo, depende dos seus olhos para poder depender na sua tela. Uma questão cognitiva, ou seja, o psicossocial dele está envolvido diretamente. Se nós entendemos que a questão climática ela vai alterar a performance do ser humano, ela, primeira coisa, vai alterar no risco psicossocial, ou seja, na questão cognitiva. A ergonomia ela entra nisso, né? Muito fortemente. E, além disso, uma grande área que a ergonomia entra nas questões aí relacionadas à ergonomia organizacional, né? A organização relacionada ao trabalho e assim por diante. Então, se tem algo para poder a gente começar imediatamente, é a respeito das avaliações ergonômicas preliminares, as avaliações ergonômicas relacionadas ao trabalho. Então, isso sim, ela se faz necessária, é compulsória, ou seja, obrigatória isso dentro das instituições, e a partir daí nós começamos a entender o mapeamento desses fatores dos riscos psicossociais por grupos homogêneos de exposição, por áreas que eles estão expostos naquela determinada empresa. A partir do momento que você tem isso, você começa, então, a lançar dentro, não somente do gerenciamento do risco ocupacional, que é obrigatório, vai ser autuado a empresa a partir de maio do ano que vem, né? Mas isso vai fazer parte integral e integrada do programa de gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, envolve o programa de controle médico da saúde ocupacional e todos os demais profissionais que são envolvidos nessa área, entendeu, Pedro? Então, hoje, a questão climática ela está envolvida dentro dessa análise ergonômica preliminar, dentro dessa análise ergonômica do trabalho, enfim, isso faz parte integral e integrada. E aí, as empresas de saúde e segurança no trabalho, elas deixam de ser apenas prevencionistas, como elas sejam também de fatores estratégicos hoje na sociedade brasileira. Eu quero falar o seguinte, que o Brasil, e isso eu vi lá no G20, ele é um país que pode mostrar para todo mundo que a sustentabilidade não se faz apenas com reflorestamento, energia limpa, mas com políticas sólidas de proteção ao trabalhador. Se nós unirmos conhecimento técnico e sustentabilidade humana com a sensibilidade, certamente seremos um exemplo global. Gostou das informações? Você pode entrar em contato com o Dr. Ricardo pelo Instagram, @Ricardo Pacheco, ou pelo Instagram da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, @abrSST.oficial. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.